Salvete fratres carissimi! Sejam bem-vindos a mais um Intensivão Teófilos. E no dia de hoje nos preparamos para o Advento. Preparação para o tempo do Advento. Um intensivão para lá de especial. Estamos chegando, faltam poucos dias para começarmos o Advento. E agora fica aquela pergunta: o que fazer no período do Advento? Como que é o período do Advento? Por que vivemos o período do Advento? Começaremos um novo tempo litúrgico, um novo ano litúrgico que se inicia. E esse intensivão está aqui exatamente para tirar essas dúvidas, para nos ajudar. Ou seja, caminhamos juntos rumo a Jerusalém Celeste, rumo sempre, cada dia, na santidade, buscando essa santidade. E por isso que dividiremos o nosso bloco em 3 partes. O nosso grande tema de hoje é o Advento, é o tempo em que a esperança se faz orante e vigilante. Bom, então, como que será o nosso bloco? Mas antes de falar como será o nosso bloco, alguns avisos. Você está nos assistindo aí pelo YouTube e eu tô vendo muitos de vocês aqui, óbvio que eu não tô vendo, mas eu imagino. Muitos de vocês entram aqui no YouTube, estão assistindo, vocês não estão nem inscritos, não se inscreveram, não é, Leonor? Eu aposto que a Leonor não está inscrita aqui no canal. Tem um botãozinho aqui escrito inscreva-se, tá bom? Então se inscreve aí, porque não custa nada, é sempre gratuito. Mas daí quando você clicar em inscreva-se, daí tem um sininho. Você clica nesse sininho e daí tá ali todas as notificações. Clique em todas as notificações. Porque daí cada vídeo que a gente postar, e olha que tem muito, hein? Cada vídeo, cada live que a gente começar, vai aparecer no celular de vocês, no tablet de vocês, e vocês não vão perder. Ou seja, apareceu ali, entra. Ah, tinha me esquecido que tinha intensivão. Tinha esquecido que tinha aula. Clica ali, abriu, entrou, pode assistir também depois. E também, recado aqui para todo mundo, que eu sei que vocês estão vendo, mesmo aqueles que estão inscritos, se esquecem do quê? Se esquecem de dar o like. Porque parece que vocês não gostaram da aula. Mas isso ajuda, minha gente, ajuda com a evangelização, porque cada like que vocês dão, isso vai contribuindo para que outras pessoas que não conhecem o Teófilos, que esse conteúdo chegue até eles. E esse é o nosso apostolado, a nossa forma de evangelização também, tá certo? Com esses temas aqui já passados, vamos então para a nossa aula de hoje. Primeiro convidado é sempre ele que é o nosso convidado especial, o excelentíssimo Padre José Vinícius. Padre José Vinícius vai falar um pouquinho da leitura da Sagrada Escritura na liturgia do Advento. Tema muito bonito. E a espera messiânica no Antigo Testamento. O que isso significa para nós? Segundo convidado, que na realidade não é um convidado, nem Padre José Vinícius é convidado, já é da casa já. Mas o segundo palestrante é o Padre Marcelo Servi, doutor Padre Marcelo Servi, que é o nosso diretor espiritual aqui do Teófilos. Padre Marcelo vai falar do Advento na tradição da Igreja e as figuras de Maria e João Batista na liturgia do Advento. Um tema muito bonito. E o terceiro, que também não é convidado, né, Nicolas? Meu filho está aqui me assistindo, me ajudando aqui com a câmera, está filmando, né, Nicolas? Nicolas é aqui o meu câmera. Serei eu, por acaso, ou serei eu? Sim, serei eu que falarei na parte musical de tudo isso, a música e a simbologia do Advento. Falaremos então do Rorate, Celli, Veni, Emanuel e das antífonas do O. Nossa, quanta palavra complicada, Vinícius, não entendi nenhuma. O que é isso? Fica aí que vai ser interessante. Para você que é músico também na sua paróquia, fica que com certeza você vai aprender bastante coisa com a gente por aqui, tá certo? Minha gente, então, antes de mais nada, vamos começar esse nosso intensivão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Padre José Vinícius, passo a palavra para o senhor.
uma boa noite, boa tarde, bom dia. Dessa vez não fizemos ascendente, porém descendente. Por que a gente fez descendente? Vocês vão aprender quando chegarem na minha parte de música lá no final. Sem mais delongas, Padre José Vinícius. Vinícius, Padre Marcelo, queridos amigos do Teófilos, que graça de Deus estarmos aqui mais um mês para o nosso intensivão e uma semana muito propícia para o tema que nós vamos tratar. Último final de semana, celebrávamos Cristo, Rei do Universo, encerramento do ano litúrgico, e no próximo domingo iniciaremos o tempo do Advento. Então, que bom hoje, né, para quem está assistindo já na estreia, nessa quarta-feira, e nos preparando o nosso coração para aquilo que vamos viver nos próximos meses até o nascimento de Jesus no Natal. Então, um intensivão muito especial, realmente para nos preparar para o advento e preparar o nosso coração para receber, né, Jesus Cristo em nós. Essa primeira parte minha aqui, depois o Padre Marcelo e Vinícius vão enriquecer muito, mas a minha primeira parte é uma introdução, realmente, ao tempo do Advento e também a partir da Sagrada Escritura, né, onde estão a esperança bíblica, a esperança messiânica, tanto no Antigo quanto também no Novo Testamento. Vou dar umas coisinhas para nós refletirmos, para bem nos preparar. Eu vou compartilhar com vocês agora uma apresentação que eu montei para não ter que ficar olhando para minha cara. Então, o tema dessa primeira parte é qual a importância da leitura da Sagrada Escritura nesse tempo do Advento. É óbvio que sempre a leitura da Sagrada Escritura é importante, mas no tempo do Advento isso se intensifica porque nós vamos fazendo paralelos. Então, a profecia do Antigo Testamento, o cumprimento no Novo Testamento, a espera messiânica que virá para julgar os vivos e os mortos, enfim. A Sagrada Escritura, como já falamos outras vezes, ela vai se auto-interpretando, né, ligando uma coisa com a outra. E o tempo do Advento é muito propício para nós compreendermos mais a história da nossa fé. Primeiro, o que é Advento? O Advento é um período litúrgico de espera e preparação. Nos liga ao povo de Israel que esperava o Messias com profunda esperança, como eu falei agora há pouco. É também marcado por alegria, conversão e vigilância, simbolizado pela coroa do Advento, cujas 4 velas são acesas progressivamente a cada domingo, indicando a luz de Cristo que se aproxima. Eu ouvi muitas vezes já essa expressão. O tempo do Advento é como um retiro espiritual. Nós vamos fazendo passos, né? A cada domingo, um tema novo que se apresenta, algo para ir preparando o nosso coração para o Natal, que nós vamos ver daqui a pouquinho. O propósito do Advento é claro: preparar o nosso interior para o encontro com Cristo. É um tempo de conversão e vigilância. A pergunta central do tempo do Advento: estamos prontos para receber a Cristo que vem? A minha casa interior está pronta para receber a visita de Deus mais um ano? O tempo do Advento a gente pode dividir nessas 3 vindas de Cristo, para a gente entender melhor. A primeira é a vinda histórica de Cristo, Jesus que nasce em Belém. É óbvio, vocês sabem, está no Evangelho de João, Jesus sempre existiu junto do Pai e do Espírito Santo. Mas na plenitude dos tempos, Jesus assume a nossa natureza por meio de Nossa Senhora, nasce nesse mundo, é a vinda histórica, 2025 anos atrás. Existe também a vinda diária de Cristo, que ele vem todos os dias ao nosso encontro. Pela palavra, pelo sacramento, sobretudo, Jesus continua vindo, não está distante. E a terceira vinda é a vinda final, que nós rezamos na profissão de fé e Jesus mesmo prometeu que um dia virá julgar os vivos e os mortos. Então, essas 3 vindas têm que ficar claras na nossa mente. Veio uma vinda histórica, vem todos os dias, mas virá um dia julgar os vivos e os mortos, que é o que nós chamamos de parousia, né, a vinda final de Cristo. 3 palavras, né, para entender melhor isso que eu acabei de dizer. O tempo do Advento é um tempo memorial. Recordar e celebrar a primeira vinda de Jesus no Natal, quando Deus se fez homem e habitou entre nós. Então, recordamos o nascimento de Cristo.
Segundo a palavra presença, reconhecer a vinda diária de Cristo na palavra, nos sacramentos, na oração, nos acontecimentos da vida, na pessoa necessitada, enfim, aqueles lugares onde Jesus disse que estaria. E a terceira palavra, esperança, muito forte no advento, que é esperar a segunda vinda de Cristo, quando ele virá em sua glória para instaurar definitivamente o reino de Deus. E aí a ressurreição da carne que nós aguardamos. No ciclo litúrgico da igreja, o advento é, portanto, um momento de renovação e preparação. Ele não apenas nos prepara para a celebração no Natal, mas também nos coloca em sintonia com toda a história da salvação, que eu disse no início. É uma ligação muito grande com toda a história da salvação. Então, desde a criação, a espera do Messias, né, todas as profecias que vão sendo feitas, a realização em Jesus Cristo e a nossa esperança de que ele virá julgar. A base bíblica do advento relaciona-se profundamente com as profecias do Antigo Testamento, como disse, que anteciparam a vinda do Messias, e nas promessas do Novo Testamento, que Jesus voltará. Agora nós vamos entrar em algumas profecias. Então, é literalmente ler o texto bíblico, tanto profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, quanto profecias do Novo Testamento da segunda vinda. Então, nós temos, logo no início da Bíblia, uma profecia messiânica, lá no livro do Gênesis, depois do pecado original. Então, logo após o pecado de Adão e Eva, Deus faz uma promessa de salvação. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem chamada é a primeira referência ao Messias que viria para derrotar o mal. Então, o homem que caiu no pecado, ele não será esquecido por Deus, virá um libertador, né? Virá alguém para restaurar a humanidade perdida. Outra profecia muito famosa, e nós vamos ter muito contato com ele no tempo do advento, é o profeta Isaías. Então, ele faz uma profecia no capítulo 7. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco, Emanuel. Então, uma promessa de que o Salvador viria habitar entre os homens, cumprindo a promessa divina de uma redenção próxima. E esse Salvador viria por uma virgem. Então, quando nós falamos de Nossa Senhora, uma virgem que ficou grávida, é uma grande novidade, mas na verdade já estava profetizado isso no Antigo Testamento, especialmente em Isaías. E esse nome, Emanuel, ouviremos muito no tempo do Advento e Natal. É Deus que vem ficar conosco, caminhar conosco na história da vida. Ainda Isaías, no capítulo 9, ele profetiza o nascimento do príncipe da paz. E ele descreve o Messias com títulos muito poderosos. Ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse versículo destaca a divindade e o papel redentor de Jesus, prometendo um governante eterno que traria a paz ao mundo. Outro profeta muito grande no tempo do advento é Miqueias, que profetiza o nascimento do Salvador em Belém, então o local do nascimento de Jesus. Miqueias diz no capítulo 5: mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Essa passagem, portanto, não só aponta para o nascimento humilde de Jesus, mas também revela sua origem divina. Jesus, ele não é, a família dele não é de Belém, é de Nazaré. E aí toda a história do recenseamento que levam até Belém, Maria e José, e ali ele nasce para cumprir essa profecia de Miqueias de que o Salvador viria de Belém. E a profecia fala também que esse Salvador tem origens muito antigas,
Aqui já vemos que ele não é só humano, ele é divino, a sua origem está no seio da própria Trindade. Agora, no Novo Testamento, o evangelista Mateus, logo no capítulo 1, revela a missão de Jesus. Fala que Nossa Senhora, a São José, ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Esse versículo confirma que a vinda de Jesus tinha como propósito salvar a humanidade da escravidão do pecado, cumprindo as promessas messiânicas. A promessa desde o Gênesis de que viria um Salvador. Então, logo no começo do Evangelho de Mateus, fala que esse Salvador é Jesus que nascerá de Maria. Depois, o evangelista São Lucas anuncia a realeza de Jesus. O anjo Gabriel diz a Maria: Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa promessa destaca a realeza e a divindade de Jesus, mostrando-o como Rei eterno que cumprirá as promessas feitas a Davi. Então, a promessa de que o Salvador viria na descendência de Davi. Não é à toa o papel de São José. Às vezes, tem pessoas que menosprezam a importância de José, mas quando José dá o nome a Jesus, ele entra na descendência de José, que é descendente de Davi. Então, entendem como todas as profecias vão sendo cumpridas na história a partir de Jesus Cristo. Depois, o Evangelho de São João, agora já na profecia da segunda vinda de Cristo, lá no capítulo 14. Jesus diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Aqui, Jesus nos promete que voltará para nos levar ao lugar preparado para nós, reforçando a esperança da vida eterna e o retorno glorioso do Salvador. Por isso, quem afirma que nós teremos várias vidas ou voltaremos e reencarnaremos, basta ler o Evangelho. Quem fala umas atrocidades dessa, inclusive usando o Evangelho, não entendeu a proposta de Cristo. Né? Nós somos únicos, depois dessa vida, iremos para Deus, um dia seremos julgados e ressuscitaremos eternamente. Essa é a fé da igreja. Ainda a profecia nos Atos dos Apóstolos, São Lucas, a promessa da segunda vinda. Quando Jesus ascende aos céus, dois anjos dizem aos discípulos: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Essa passagem confirma a promessa de que Jesus retornará de forma visível e gloriosa, completando sua missão de salvação. A última do livro do Apocalipse, a promessa de recompensar os fiéis. Jesus diz: Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Jesus promete recompensar aqueles que permaneceram fiéis, cumprindo a promessa de salvação e trazendo o fim do sofrimento e a plenitude da vida eterna. Agora nós vamos fazer um caminho bem rápido, bem simples, sobre a liturgia do tempo do Advento. São 4 domingos. Como eu falei no início, é importante nós pensarmos como um retiro, uma caminhada. Cada vela, cada evangelho, cada leitura, nós vamos dando passos de ir nos preparando. Então, por exemplo, o primeiro domingo do Advento, já no final de semana que vem, ouviremos o Evangelho de São Mateus, que fala sobre a vigilância constante, como na época de Noé, quando as pessoas não estavam preparadas para o dilúvio. Jesus nos exorta a estarmos atentos e prontos para o retorno do Filho do Homem, enfatizando que ninguém sabe o momento de sua vinda. Então, esse tema é muito próprio, vigilância. Não sabemos quando Jesus virá, então esteja atento, esteja preparado. E se Deus vir hoje,
E se Deus nos chamar hoje, eu estou preparado para esse encontro? Então, o tema do primeiro domingo. Segundo domingo, Mateus nos apresenta São João Batista. Padre Marcelo daqui a pouco vai falar sobre essas duas figuras muito importantes do Advento, Maria e São João. E no segundo domingo aparece João Batista, que clama no deserto pela conversão e arrependimento. Ele anuncia a vinda de alguém mais poderoso que ele, preparando o caminho do Senhor. A ênfase do segundo domingo está na necessidade de purificação e no convite ao batismo de arrependimento. O terceiro domingo, que é o domingo da alegria, que os padres usam as casulas rosas. O Padre Marcelo tem uma casula rosa fluorescente, vocês têm que ver que bonita. E no Evangelho de Mateus, do terceiro domingo, traz a dúvida de João Batista. Lembram aquele evangelho que João está na prisão e ele manda os seus discípulos irem até Jesus perguntarem: mas você é o Messias ou a gente tem que esperar outro Messias? E aí Jesus diz: olhe os meus sinais, tantas coisas que eu tenho feito. Então, a ênfase nesse terceiro domingo está na alegria da vinda de Cristo. É ele o Messias, não é outro. E no chamado à confiança nas suas promessas, mesmo passando por tribulações. O quarto e último domingo, o Evangelho de Mateus narra o momento em que São José sabe da gravidez de Maria e decide deixar a sua esposa em segredo porque era justo. Contudo, o anjo fala a ele em sonho, dizendo para não ter medo de acolher Nossa Senhora. Então, o exemplo de São José no quarto domingo e a ênfase na confiança e na fé, tanto de Maria quanto de São José, de acreditar no plano de Deus. Então, entendo que nós vamos fazer nesse caminho, né? Domingo a domingo, com esses personagens do Antigo, do Novo Testamento. Não sei se perceberam, mas Isaías sempre nos acompanha em cada domingo. Então, um caminho bonito que faremos. O advento é uma oportunidade de repensarmos nossa caminhada espiritual e mergulharmos no mistério da vinda de Cristo. A preparação interna é mais importante que a externa. No Natal, nos preocupamos tanto, às vezes, com a preparação externa, né, dos enfeites, das coisas que faremos, esquecemos o lugar mais importante a ser preparado, que é o interno, é dentro de nós mesmos. É bonito que o tempo litúrgico comece com o advento. Encerramos domingo com a celebração de Cristo Rei, mais um ano litúrgico, o ano de Lucas, e agora começamos mais um ano litúrgico. Então, é mais uma oportunidade que Deus nos dá para nós conhecermos mais Jesus Cristo. Então, é abrir o coração no tempo do advento, acolher Jesus que nasce no Natal, passar mais um ano com ele, né, no tempo comum, depois na Páscoa, que é o centro. Ou seja, é mais uma oportunidade para conhecer Jesus Cristo. Algumas palavras para esse tempo do advento, para ir encerrando aqui minha apresentação. Uma palavra muito forte do advento: esperança. Ele não é só memória, mas esperança viva. A Bíblia nos lembra que Deus cumpre as suas promessas. Todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias foram cumpridas. E quantas são as promessas que Deus nos faz, sobretudo no Evangelho? A esperança brota da certeza em quem eu coloquei a minha esperança. É aquele que fez uma promessa para mim. E Deus é fiel às promessas, portanto, no caminhar da vida e nas cruzes, eu tenho uma âncora firme, que são as promessas que Deus nos fez. Segunda palavra, conversão. A palavra de Deus endireita as veredas do coração, como João Batista pede. Por isso, nosso contato com ela sempre para ela ir endireitando o que está torto no nosso coração. Outra palavra, preparação da nossa casa interior que acolhe Jesus que nasce. Por fim, discernimento, ou seja, entender o que é o certo e o que é errado. No meio do consumismo, da pressa, a palavra de Deus nos recorda o essencial. Deus se fez pequeno para nos salvar. E se eu não me preparo, Deus passa e eu nem vi. Eu me preocupei tanto com coisas externas, não me preocupei com o interno. Deus tão simples passou e eu nem notei. Santo Agostinho tem aquela frase bonita, né? Tenho medo da graça ou de Deus que passa e eu não percebo. Esse tempo do advento é importante notar Deus que vem nas coisas tão pequenas e na singeleza de uma criança.
Para encerrar, eu trouxe aqui duas imagens para vocês. Essa é uma imagem muito cara ao Padre Marcelo. Ele conhece a história muito melhor que eu. Já falou algumas vezes, seria importante ele falar mais, mas é um ícone pintado na Basílica da Annunziata, lá em Florença. É uma basílica muito bonita e no fundo da igreja foi encomendado para uma artista pintar a Anunciação, quando o anjo anuncia que Maria estava grávida de Jesus. E o artista não conseguia pintar o rosto de Nossa Senhora. E ficou muito tempo lá enrolando e não saía, não saía, e deixou uma tarde lá incompleta ainda a pintura, e no meio da noite, milagrosamente, como dizem, a imagem de Nossa Senhora, essa aí que vocês estão vendo, aparece pronta já. E a partir desse milagre, muitas pessoas começam a peregrinar até Florença para rezar diante desse ícone. Temos inclusive vários santos que foram aí e rezaram e se converteram e tiveram ainda mais amor por Nossa Senhora, enfim. Mas o que eu queria mais chamar a atenção, trazendo essa imagem, é como Nossa Senhora se preparou para o nascimento de seu filho Jesus Cristo, que é como nós devemos nos preparar também. É ter um coração vazio, humilde, para que Deus preencha. Nossa Senhora é cheia da graça porque era vazia de si mesma. E quando nós nos esvaziamos do nosso orgulho, da nossa prepotência e temos um coração aberto para acolher a palavra de Deus, Jesus vai nascendo e se edificando em nós pela palavra que vamos ouvindo. Não é à toa que São Paulo fala que a fé vem pelo ouvido. Então, no meu contato com a palavra, Cristo vai se encarnando em mim também. E essa imagem é bonita porque aparece tanto o anjo, Nossa Senhora, mas fala que Nossa Senhora estava lendo, né? Percebam ali na frente dela, numa almofadinha, está a palavra de Deus. Tanto que ela nem olha direto para o anjo, e o anjo está de braços cruzados, até com uma expressão meio chateada, porque ela dá atenção à palavra de Deus, sobretudo. Então, é ter essa atitude de Nossa Senhora. Ali pertinho dessa basílica, tem o convento dominicano de São Marco e uma pintura do Fra Angélico, um franciscano muito famoso pintor, que também mostra Nossa Senhora na mesma atitude. Esse quadro é bonito porque fala tanto de Adão e Eva pela desobediência que estão ali do lado, mas sobretudo Nossa Senhora numa atitude orante com a Bíblia, né, diante de si, acolhendo a anunciação do anjo que ela seria a mãe do Salvador. Então, imitar Nossa Senhora nesse tempo do advento é muito importante, que ela, mais do que ninguém, sobre como se preparar para receber Cristo nela e o que nós devemos fazer também. Mas só um gostinho, o Padre Marcelo vai falar muito mais sobre Nossa Senhora e São João Batista. Meus irmãos e irmãs, minha parte é essa, né? Foi muito bom estar aqui. Como eu disse no início, nessa semana, né, de preparação já para o Advento, esse intensivão vem dar uma amaciada no nosso coração, né, de tudo aquilo que nós veremos, rezaremos, né, nesses próximos finais de semana. Então, que bom que tivemos a oportunidade de estarmos aqui juntos. Boa continuidade intensivão para vocês, bom início do Advento e vamos nos preparar de verdade a partir do contato com a palavra para o nascimento de Cristo que vem. Deus abençoe a todos. Bom tempo do advento. Amém. Muito obrigado, Padre José Vinícius, pela belíssima explicação. Muito bom. Eu aprendi muito aqui. Não sei se vocês em casa também aprenderam muita coisa, mas guarda o caderninho, pega o lápis e vão marcando aí, porque agora tem mais matéria com o Padre Marcelo Serve. Padre Marcelo, uma boa noite, meu caro. Olá, que bom nós estarmos aqui. Um abraço, Padre Zé Vinícius, todos vocês, irmãos e irmãs. Essa formação é bastante legal, esse intensivão, porque, para mim, pelo menos, trata de um dos temas mais importantes para minha área de pesquisa, de atuação, que é a escatologia, ou seja, o estudo das coisas últimas, né? O estudo daquilo que está reservado, preparado para nós, a misericórdia de Deus, o juízo de Deus e o céu, que é a nossa pátria, a nossa esperança, considerando também o purgatório e a possibilidade do inferno. Mas, enfim, apesar de tudo isso, por que, que eu gosto muito desse tempo? Que eu acho um dos mais ricos da tradição cristã.
E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse segundo bloco, sobre o advento na tradição da igreja. É um tempo que nos devolve para o essencial da nossa fé, né? Que nos remete àquela experiência cristã originante, original, lá na igreja primitiva, de viver na expectativa da vinda do Senhor. A igreja sempre entendeu que a vida cristã inteirinha é uma peregrinação. Essa é um pouco da nossa mística cristã. Nós peregrinamos entre as duas vindas de Jesus. A primeira vinda na carne, humilde, em Belém, e a segunda vinda gloriosa no final dos tempos. E o advento é justamente isso, né? Essa pedagogia da liturgia eclesial, da liturgia católica, que nos ajuda ou nos educa melhor a viver nessa tensão fecunda entre a memória da primeira vinda e a esperança da segunda vinda, entre purificação e vigilância. A patrística é uma fonte muito preciosa para compreender essa espiritualidade cristã. Por exemplo, Santo Agostinho dizia que toda a vida do cristão é um único e longo advento, porque o coração fica sempre numa vigilância amorosa, na espera daquele que vem. São Bernardo, ecoando a essa tradição de Santo Agostinho e a tradição dos padres, né, dessa vigilância entre as duas vindas de Jesus, falava, aliás, de 3 vindas de Cristo. A primeira é a vinda histórica, né, quando o Verbo se fez carne no seio de Maria. A segunda é a vinda espiritual, quando Cristo nos visita diariamente pela sua graça. E a terceira vinda, a vinda gloriosa, quando o Senhor retornará como juiz e senhor da história. Então, segundo o pensamento de São Bernardo, no advento, essas 3 dimensões elas se entrelaçam. Nós celebramos aquilo que já aconteceu, né? Ou seja, toda a preparação para a encarnação do Verbo de Deus. Nós acolhemos aquilo que acontece agora, esse Cristo que nasce misticamente em nós e em cada pessoa que se abre à graça, e nós também esperamos aquilo que virá. O advento tem essa característica. Essa primeira parte, que vai até o dia 16 de dezembro, ele nos fala, ele nos lembra a segunda vinda do Senhor. E só então nós entramos na preparação direta para o Natal, e aí recordando a primeira vinda na carne, celebrando o mistério do Deus encarnado que nasce para nos salvar. É essa a dinâmica da liturgia, né? Nos primeiros domingos, portanto, do Advento, a liturgia nos coloca diante da vinda gloriosa, e é um grande convite, vigiar, despertar, purificar a nossa vida de cada dia, né? Nos ajudar a tirar o pensamento um pouco das coisas do dia a dia, das coisas que nos prendem, dos afetos desordenados que muitas vezes nos governam, para que nós vivamos nessa espera de uma manifestação final e gloriosa do Senhor. São leituras muito fortes, são leituras proféticas, né, nesse primeiro tempo do Advento, que recordam o juízo de Deus, não para despertar medo, é claro, né, mas o juízo de Deus que reacende no coração das pessoas de boa vontade o desejo do mundo novo, do novo céu e da nova terra, como diz a Bíblia, onde reinará a justiça. Santo Irineu, no seu livro Contra as Heresias, no Adversus Hereses, no livro 4º, no número 40, ele nos lembra que a boa notícia do juízo de Deus, olha que bonito isso, a boa notícia do juízo de Deus é a certeza de que o mal não terá a última palavra. Para nós, falar do juízo de Deus,
muito mais do que pensar em condenação, pensar justamente nisso, né? O mal não prevalecerá. Quem dá a última palavra sobre a história humana é Deus, né? Nós vimos na festa de Cristo Rei como todos os impérios do passado caíram e só permanece o Cristo Rei glorioso, imortal, por todos os séculos. Nós vimos também, e certamente refletimos sobre isso, como hoje os novos impérios também são fugazes, eles perecerão. Nós não temos, pode ser que um imperialismo como no passado, né, em que povos eram subjugados uns aos outros. Mas é inegável que nós temos um imperialismo cultural, um imperialismo que determina aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente crê e aquilo que a gente gasta também, né? Porque o imperialismo cultural está muito atrelado ao imperialismo econômico. Mas também esses impérios passarão, tudo é passageiro. Né? E o advento nos ajuda a recolocar-nos nesse clima de esperança, porque anuncia que a salvação está mais próxima do que a gente possa imaginar. Então, só quando um coração foi já acordado por essa vigilância escatológica, essa vigilância da segunda vinda, é que a liturgia nos conduz na última parte do advento, na chamada novena de Natal, os 9 primeiros dias antes do Natal, vamos simplificar assim, então a liturgia nos conduz nesse tempo à espera do Messias prometido e nos ajuda a acompanhar os grandes profetas e os símbolos de Israel. Né? O Vinícius vai falar para nós das antífonas do Ó, que são uma pedagogia justamente para nos ajudar a perceber como essa primeira vinda na carne, ela hoje repercute em nós de maneira bela, poética, musical e litúrgica também. Então, tudo aquilo que nós vamos ver na segunda parte do Advento é um convite, né? A esperar o Senhor, preparado por esse convite feito na primeira parte do Advento, a purificar os nossos desejos mais profundos, a reeducar os sentidos espirituais, a preparar um lugar para esse Cristo, Senhor do tempo e da história. Santo Efrém dizia que enquanto Deus preparava o mundo para receber o seu filho, também preparava o coração do homem para reconhecê-lo. Fenomenal essa intuição patrística, né? Deus que prepara a encarnação do Filho, prepara o coração dos homens para acolher essa encarnação. E isso se dá através de uma purificação, que não é só uma purificação dos pecados, né? Considerando aqui, esperando, imaginando, desejando que todo mundo fará uma boa confissão para o Natal. Então não é só a purificação do pecado, mas é uma purificação também de afetos, uma purificação de esperança, ou seja, um repensar quais são os meus apegos, as minhas seguranças, onde é que eu estou colocando a minha vida em órbita, né? Quer dizer, em volta do que ou de quem que eu orbito, que eu giro. Espero que seja o Cristo, né? Para mim, para você, para todos nós, porque às vezes surgem falsas esperanças, falsos messias, falsos profetas na nossa vida, a segurança econômica, a segurança da família, quando a gente acha que a família é o absoluto da nossa vida, ou então a segurança do emprego, quando a gente se sente tranquilo, sereno, né? Agora eu posso viver tranquilo o resto da minha vida, que achei um emprego bom. Quer dizer, às vezes a gente vai colocando o nosso afeto, o nosso apego em coisas, pessoas, situações que não são ruins, mas não podem ser absolutos na nossa vida. E isso nos abre a esperança, né? Então, purificar também no advento a nossa esperança. Quer dizer, o que a gente espera? A gente espera só uma vida saudável? Ou só uma vida serena? Ou só uma vida feliz? Nós precisamos esperar o céu também, nós precisamos esperar o que tem depois dessa vida na carne. É esse o movimento que a liturgia parece que faz dentro da gente de maneira suave,
tirando o nosso olhar das coisas imediatas e focalizando a dimensão eterna. Um dos prefácios do Tempo do Advento, não vou lembrar aqui, mas ele diz mais ou menos que Jesus veio pela primeira vez revestido da nossa humildade, né, para cumprir o plano eterno de amor do Pai. E virá uma segunda vez, na sua glória, para nos conceder em plenitude os bens prometidos que a gente espera. Portanto, o advento é vigília, uma vigília, né, que nos desperta das dinâmicas do dia a dia e nos transporta para o reino dos céus. E dentro dessa dinâmica do advento, nós temos duas grandes figuras, né? A primeira é Maria, a mulher da esperança, e depois João Batista, o precursor do Messias. Então, se o advento é um tempo pedagógico, né, que a igreja nos oferece para aprender a esperar, a focalizar nossos desejos, nossos afetos, nossos apegos, nossas seguranças. Então, é natural que a igreja, na sua pedagogia, nos ofereça dois professores, né? Duas figuras que nos educam nessa atitude de espera. A primeira, portanto, é Nossa Senhora, é uma figura central no tempo do Advento. O tempo do Advento é um tempo profundamente mariano. Recordando que Maria não esperou passivamente, né? A espera de Maria é uma espera ativa. Maria é aquela que coopera com a obra de Deus. Maria é o advento de Deus. Nela o Verbo começou a realizar a sua vinda nessa carne. Santo Irineu, sempre Santo Irineu, no livro Contra as Heresias, ele nos recorda, né, que Maria, com o seu sim, abriu novamente a porta que Eva tinha fechado. É o famoso paralelismo Eva-Maria da patrística. Né? Maria é a segunda Eva, é aquela que recoloca o mundo no plano original de Deus. Então, aquilo que Eva tinha bloqueado com o pecado, Maria desbloqueia com a abertura à graça divina. Portanto, Maria é o modelo da pessoa que acolhe a graça divina, acolhe a palavra divina e a faz frutificar. E, nesse sentido, Maria é uma mulher de esperança pura. Né? Os padres da igreja são João Damasceno, eu estou me lembrando aqui, depois um outro que é muito desconhecido, mas eu acho bastante profundo, São Cromácio de Aquileia. Eles insistiam nessa ideia, né, de que o advento do Senhor começou quando Maria concebeu pela fé, né, pela abertura, aquilo que ela esperava conforme a esperança de Israel. Então, Maria é aquela pessoa que vigia com a lâmpada acesa e aguarda em silêncio a realização da promessa, permitindo que Deus renove tudo, faça tudo de novo. Maria, nesse tempo do advento, nos é proposta, portanto, como a virgem da escuta, a virgem da disponibilidade, a virgem que se deixa transformar pela palavra. É isso que o Teófilos faz com a gente, quando nos coloca todos os dias diante da Bíblia. Né? Nós aprendemos, sobretudo, a escutar. Essa atitude é fundamental, né? Nesse tempo em que a igreja fala da escuta, da sinodalidade. Nós recordamos que o primeiro modelo de escuta é Nossa Senhora, que escutou a realidade do seu povo, absorvendo a promessa do Messias e Salvador, mas, sobretudo, que escutou a palavra de Deus que concretizou essa promessa nela mesma. Então, não existe advento sem um olhar mariano, sem uma espiritualidade mariana. É com Maria que nós aprendemos a transformar a nossa espera em prontidão. É com Maria que nós aprendemos a transformar a promessa em realidade, em fidelidade, e o silêncio em disponibilidade ativa. Portanto, o advento não é um tempo de passividade, né? Vamos esperar ver o que Deus quer falar para a gente, mostrar para a gente. Não. O advento nos coloca em marcha, nos ajuda a estar disponíveis sempre, nos ajuda a estar
todos os dias diante do Senhor para dizer: eis-me aqui, eu sou o teu servo, a tua serva. E falando em instrumentalidade, em serviço, João Batista é a segunda figura do advento, né? Se Maria é a plenitude da esperança na disponibilidade, João Batista é aquele que desperta o coração da igreja nesse tempo. Ele é o último profeta, a ponte entre as promessas de Israel e a chegada do Messias. E ele tem também, junto com Nossa Senhora, um papel central no advento, né? Especialmente no meio do advento, porque ele encarna o dinamismo da conversão. São Gregório Magno descrevia João Batista como a voz que dilacera o silêncio do deserto, dilacera o silêncio do deserto para acordar, despertar a pessoa que está adormecida. João não aponta para si, né? Ele aponta para aquele que vem, eis o Cordeiro de Deus. Por isso que as imagens de São João Batista, quase sempre, a iconografia, a representação de João Batista mostram um homem com o dedo apontando para cima, né? Ele mostra o Cordeiro, ele tira a atenção de si e mostra onde é que está a realização da esperança. Ele ensina ao povo o caminho da humildade, da preparação, né? É famosa aquela frase de São João Batista, né? Endireitai os caminhos do Senhor. Então, João é um guardião desse entusiasmo espiritual que impede que a esperança se torne acomodação. Volta naquela ideia que eu falava, porque parece que esse é um dos pontos importantes que nós precisamos reformar em nós, né? Essa espera das coisas de Deus, da promessa de Deus, que se torna braço cruzado, né? Vou esperar o dia que Deus vai mudar esse mundo, vou esperar o dia que Deus vai mudar a mim mesmo, vou esperar o dia que Deus vai mudar aquela pessoa, e a gente cruza o braço e fica na zona de conforto. João Batista, ele impede que a esperança se torne justamente essa acomodação, porque ele é o símbolo do cristão que deve preparar a estrada interior para Cristo. João é uma figura muito radical, mas não no sentido moralista, né? Mas naquele sentido de que é preciso viver na vigilância. Ele sabe que o ser humano precisa se converter para reconhecer onde é que está o Cordeiro de Deus. Então a mensagem de João para nós é muito atual. O advento não é um tempo de sentimentalismo, embora aí já começa a dominar o nosso cenário de cada dia, os enfeites de Natal, a poesia do Natal, já começou os rolos de família, certamente, também, né? Onde é que vai passar a ceia, o que vai comer no domingo, desculpa, no dia, se vai ter amigo secreto, se vai ter amigo da onça, se vai ter isso, se vai ter aquilo. E aí parece que o mundo fica dividido em dois blocos, né? Os que amam esse tempo do Natal para fazer festa e lembrancinha, e enfeitinho e coisinha, e aqueles que detestam o tempo do Natal por toda essa tensão e às vezes até as confusões que surgem entre parentes, amigos e familiares. Né? Então, João nos tira dessa órbita aí de um Natal muitas vezes deturpado, sentimental, estético, e nos coloca dentro de um Natal de conversão real, objetiva, concreta, onde Cristo de fato quer fazer morada dentro dos corações. E esse é o convite do advento para nós, portanto, né, ao longo dessa tradição litúrgica, patrística da igreja. O advento, portanto, um caminho de esperança que nos purifica, que nos leva para uma vigilância amorosa. Né? Então, a igreja, no advento, não é que nos pede para recordar apenas o Natal do passado. A igreja pede que nós vivamos voltados para a vinda futura, para a vinda diária de Cristo na graça, mas a vinda definitiva de Cristo na glória. Maria nos ensina a esperar com o coração aberto. João nos ensina a preparar o caminho com decisão. E a liturgia nos ensina a purificar os desejos e a reordenar a nossa vida. Bom, para terminar esse bloco, antes de passar a palavra para o Vinícius, vamos só comentar um pouquinho
a árvore de Jessé, né? Porque nós já estamos às portas do advento e no Teófilos a gente usa muito essa alegoria medieval, porque ela é muito bíblica, para nos ajudar a viver o tempo do advento. E eu vou compartilhar aqui uma imagem com vocês. Olha que bonito isso aqui. É maravilhoso, não é? É um mosaico que está no transepto, na nave esquerda da Basílica de São Marcos. Olha o tamanho desse mosaico. Vocês não imaginam como é que é grande isso daqui. Lembrando que a Basílica de São Marcos inteirinha por dentro é revestida desses mosaicos dourados. Mas nós já falamos bastante da árvore de Jessé, mas deixa eu só lembrar essa dinâmica que está enraizada na tradição bíblica e foi muito florescente na Idade Média, nas grandes basílicas, nas grandes catedrais, e geralmente em formas de vitral, como nós já vimos aqui, sobretudo no lindíssimo vitral da Catedral de Chartres. Mas aqui nós vemos a árvore de Jessé, a alegoria da árvore de Jessé, em mosaico. E então nós temos lá embaixo o Jessé deitado, e dele nasce essa árvore que se torna muito frondosa, com todos não, né? Porque são muitos aqui, são uma representação, os reis de Israel, e cada um deles aqui tem, inclusive, o nome, etc., que a gente consegue ler: Roboão, Acais, Assá, Jacó e assim por diante, até chegar no topo. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, não sei se dá para ver aí. Aqui eu estou vendo mal, certamente aí também. Mas no topo da árvore está Maria, que segura nos seus braços o filho. Maria que mostra esse filho que salva a humanidade, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, essa alegoria que estava muito presente nas igrejas era uma grande catequese para dizer que toda a esperança do Antigo Testamento ela foi concretizada na encarnação e no nascimento do Verbo de Deus em Jesus, que é o Rei dos Reis. Eu acho que a árvore de Jessé ela resume bastante esse conteúdo de esperança que o tempo do advento nos convida a ter. Portanto, no domingo nós vamos começar com a nossa árvorezinha, né? Nós vamos montar. Nós aqui em casa ainda não deu tempo de pendurar na parede. Nós adquirimos lá da Cleide a árvore, já com as bolinhas, nessa dinâmica de ir colocando cada dia uma bolinha, mas até agora não deu tempo de pendurar na parede lá, mas até domingo ela será colocada. E aí nós vamos ter vídeos diários que nos recordam esses personagens do Antigo Testamento, até montar uma árvore, não certamente linda como essa da Basílica de São Marcos, mas uma árvore que é espiritual, que vai se enraizando dentro da gente, nos levando para a plenitude da esperança que é Cristo nosso Senhor. Bom, pessoal, boa noite para todos vocês. Desejo um tempo do advento muito abençoado para cada um, para cada família. A gente vai se encontrando aí no Teófilos. Mando um grandíssimo abraço para os dois Vinícius. Gente, minha vida é cercada de Vinícius, viu? Vinícius Catá, Vinícius, que cuida do site, o nosso Vinícius Feliciano, e meu querido Padre José Vinícius. Aos três queridos Vinícius que me acompanham nessa caminhada de esperança, eu desejo também para eles, de maneira especial, um abençoado e intenso tempo do advento. E a cada um, né, irmão, irmã Teófilos, eu gosto de estar com vocês todo domingo e olha, eu estou com vocês, na verdade, todos os dias, né? De domingo a gente conversa na nossa live, mas cada dia tem a leitura bíblica e para mim, cada semana também a preparação do tema do domingo. Então, vocês estão todos os dias comigo, rezo diariamente por vocês, acompanho vocês na oração e na bênção sacerdotal.
Irmãos e irmãs teófilos, bom advento. Bom advento, vivamos na esperança, porque, como nos lembra o tema desse ano santo, a esperança não decepciona. Um abraço e boa continuação agora do nosso estudo. Muito obrigado, Padre Marcelo, pela belíssima explicação. E agora a gente continua o nosso intensivão com um tema que, vamos dizer, eu sou suspeito de falar, porque é um tema que me fascina e eu tenho certeza que muitos de vocês aí em casa gostam muito também, que é a música. E, obviamente, vamos falar agora sobre a música no Advento. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Preparei mais uma vez um slide bem especial. Então vamos lá. O tema de hoje, da minha parte, é a sonoridade da esperança. A sonoridade da esperança, com esses dois subtítulos, do Rorate Celli ao Veni Emmanuel, a voz da igreja que clama Veni Domine Jesu. Vem, Senhor Jesus. E aqui a gente vai analisar e examinar a música do Advento segundo a tradição litúrgica da Santa Mãe Igreja. A gente vai se apoiar aqui em algumas fontes normativas, ou seja, Instrução Geral do Missal Romano, o documento Musicam Sacram, o Catecismo da Igreja Católica, a própria Liturgia das Horas e também testemunhos patrísticos, da patrística. E o nosso leitmotiv, ou seja, o nosso fio condutor, vai ser essa frase que está presente em todo momento. Veni Domine Jesu, vem Senhor Jesus, que é a síntese bíblico-litúrgica dessa espera cristã, dessa espera que tanto o Padre José Vinícius como o Padre Marcelo já nos apresentaram. Começamos então com o Advento como tempo musical. E aqui o Advento é um tempo onde a igreja então orienta o seu canto de modo particular. Como a gente já escutou e como a gente conhece, todo o tempo litúrgico tem algumas indicações diferentes, tem um significado diferente. E o Advento também segue aqui. E para cada tempo litúrgico, a música vai caminhando da mesma forma. Por exemplo, a Instrução Geral do Missal Romano, número 39, nos diz que a música litúrgica deve sempre corresponder ao caráter próprio de cada tempo litúrgico. Ou seja, aqui a gente tem que entender que o Advento tem uma musicalidade própria, que é distinta do Natal e distinta da Quaresma. A instrução Musicam Sacram, que eu falei para vocês, que é uma instrução que veio logo depois do Concílio Vaticano II, afirma então que a música litúrgica faz parte necessária e integral da liturgia solene e a música deve respeitar o clima espiritual do tempo celebrado. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Assim como a gente já sabe, tanto na Quaresma quanto no Advento, a cor litúrgica, temos aqui o roxo. Esse roxo da espera, esse roxo de ser um pouco mais sóbrios, de escutar, de esperar. E a música vai ter exatamente este simbolismo aqui. De ponto de vista histórico, se a gente for falar um pouco em termos mais técnicos, os modos utilizados nas melodias do Advento eram tradicionalmente associados a uma expectativa, a uma sobriedade e a uma invocação. Isso vai aparecer em todos os livros de cantos litúrgicos do repertório, por exemplo, do Graduale Romanum, que é o canto próprio da liturgia da igreja. E já os padres da igreja também destacam a dimensão expectante deste tempo. Santo Agostinho, por exemplo, escreve que toda a vida cristã é uma espera pelo retorno do Senhor. Vamos agora entender esses símbolos sonoros do Advento. E a gente comenta aqui cada ponto
uma abordagem bem normativa e bem histórica. A gente começa então com a contenção e a sobriedade. Então, a tradição nos orienta que o advento possui esse caráter de expectativa sóbria. Instrução Geral do Missal Romano, número 305, estabelece que a ornamentação seja caracterizada pela moderação. E isso inclui, obviamente, elementos sonoros. E na parte da melodia? As melodias modais do repertório gregoriano, como o Rorate, como o Veni Emanuele, empregam modos cuja estrutura tende a uma tonalidade menor. O que é uma tonalidade menor? Aqui a gente está falando de música, lógico, temos uma tonalidade maior, seriam do, mi, sol, mi, do, por exemplo. Então, se a gente pegar toda a música feliz, praticamente, ela está em tom maior. Vamos repetir aqui, igual da última vez, um parabéns para você. Parabéns para você. Ela está aí na tonalidade maior, ela tem aqui um tom de felicidade. Por exemplo, agora vem o tom menor, que é o que estamos falando aqui. Então não seria do, mi, sol, mi, do, mas seria o do, mi, sol, mi, do. Reparem aqui como já fica um caráter um pouco mais dramático até, parece. E o movimento da melodia aqui, ele é mais contido, o que ele vai reforçar a sensação de espera e de súplica. E os intervalos musicais, eles sugerem, então, uma súplica. Desse ponto de vista musicológico, os cantos do advento utilizam os intervalos, vejam só que interessante, descendentes. O que é descendente e ascendente, Vinícius? Ascendente seria do, ré, mi, fá, sol, lá, si, tó. E o descendente, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Por quê? Porque ele sugere uma humilde invocação conforme apontam vários dos padres da igreja e também teólogos. E ele vai ter um significado muito interessante. Por que ele seria descendente? Porque ele está vindo do alto para baixo. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, então, encarnado, o verbo se faz carne, que vem do céu para a terra. Vejam só quão rica e quão interessante e bonita são todos esses temas para nós. E terminando, esses sons que apontam para o horizonte. A música do Advento, ela não tem uma resolução imediata. Tem uma tensão, uma expectativa e sempre um direcionamento para a vinda escatológica do Cristo. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo já veio uma vez encarnado quando o Verbo se faz carne. E todos nós esperamos, como leremos no Apocalipse, esperamos a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, o que significa isso em termos da música? Lógico que todo mundo, vocês não cantam o canto gregoriano em todas as Santa Missas. Seria muito bonito se cantassem algumas partes do canto gregoriano. O Nicolas aqui já está cantando Salve Regina aqui do meu lado, depois a gente canta, Nicolas. Porém, a questão é, nós temos que entender que esse repertório, ele é presente na liturgia. Então, mas mesmo assim, então, se você não canta o canto gregoriano, como fazer a formação com o seu grupo musical aí da paróquia? Então, por exemplo, instrumentos de percussão no período do Advento? Não. Por quê? Porque ele já vai estar trazendo algo muito mais forte, algo de muita felicidade, como a gente viu, não é característico com o período do Advento. Um violão, se vocês têm um violão, ao invés de ficar fazendo as batidas, Hosanna Rei, Hosanna Ha, não, agora a gente vai pegar um dedilhado no violão, fazer algo mais tranquilo, algo mais clássico, tá certo? E isso todo mundo consegue fazer, não existe uma dificuldade para os músicos. Agora vamos entrar no próprio tema, o primeiro deles, Rorate Celli, que é o grito da terra ao céu. E esse é um dos introitos, ou seja, um dos cantos de entrada mais antigos do Advento. Ele é cantado
no quarto domingo do Advento, e ele vem exatamente do texto de Isaías, capítulo 45, versículo 8. E ele é prescrito, então, para diversas outras missas também, especialmente nessa antiga missa Rorate. E a estrutura musical desse canto é um exemplo para o tempo do Advento. Por quê? Porque ele tem esse movimento descendente, como nós conversamos, tem uma melodia muito contínua e um caráter implorante, ou seja, estamos pedindo ao céu. Veja que bonito que Santo Irineu, ao interpretar esta profecia, nos diz que o Filho desceu como chuva sobre a terra árida. E aqui está um fundamento teológico da simbologia musical do Rorate. Agora vamos entender desse Rorate o simbolismo teológico dele. Isaías vai nos dizer a terra que geme. Em Isaías, então, a terra representa a humanidade carente da intervenção divina. É um choro aos céus e o céu responde com essa chuva. E o céu aqui que desce. A encarnação é interpretada pela patrística, então, como uma descida de Deus. Santo Atanásio descreve Cristo como aquele que se abaixa para elevar. E também é o justo que vem. O termo em latim justus se refere então ao Messias. O Catecismo da Igreja Católica, número 522, declara que toda a história da salvação converge para esta vinda. E também se fala da chuva como figura da graça. E é um tema recorrente na liturgia. A graça é comparada ao orvalho suave, não um orvalho violento. E na tradição medieval, a simbologia hídrica, ou seja, de tudo aqui relacionado à água, também expressa a ação santificadora do Espírito Santo, também através do batismo. A sonoridade, então, do Rorate, aqui a gente vai descrever em 4 pontos, tá bom? Primeiro, uma melodia líquida descendente, como nós falamos, uma característica técnica que expressa súplica. Ela também tem uma suavidade penitencial. Embora não seja a quaresma, o advento conserva esta sobriedade, como nós falamos. Também uma promessa que se aproxima. A música cria, então, uma expectativa sem resolução imediata. E a música que escorre. Diversos musicólogos descrevem aqui o Rorate como um canto de textura fluida, porque ele vai se fluindo, ele vai escorrendo, como se fosse a chuva que cai. Bom, todas essas músicas que estou falando aqui, agora terminamos a parte do Rorate, eu colocarei um link aqui na descrição do nosso vídeo do YouTube, que vocês podem assistir e escutar, meditar com calma, tá bom? Então, terminando aqui essa parte, se você quiser, faz uma pausa agora, vai escutar o Rorate e depois volta aqui, ou vai escutar depois também tudo no final. O próximo hino, o canto, é o Veni Emmanuel. Veni Emmanuel é o clamor da igreja e é, na realidade, o grande hino do advento. E o Veni Emmanuel, ele deriva diretamente do conjunto das antífonas do O, que nós falaremos mais tarde. E ele surge no século XII, obviamente em um ambiente monástico, como uma paráfrase poética dos textos litúrgicos da antífona do O. A estrutura musical é modal e tem uma métrica que permite o uso para uma procissão. Historicamente, o Veni Emmanuel tornou-se uma das expressões mais difundidas da espiritualidade do advento no Ocidente. E a pergunta é: por que este hino é tão amado? Primeiramente, porque ele é um hino que tem um ritmo de procissão. A métrica dele, a melodia, é tão simples que facilita o canto comunitário. Todos vocês aqui poderiam cantar. Se a gente ensaiasse aqui um pouquinho, em coisa de 5 minutinhos, 10 minutinhos, todo mundo estaria cantando, a gente faria uma procissão bem bonita e todo mundo estaria cantando. Ou seja, por quê? Porque ele tem uma melodia acessível também.
E ele é tão acessível que desde o século XVIII, ele está presente em diversos inários, ou seja, livros da igreja que as pessoas acompanham. E ele tem um refrão que se repete como oração, assim como a maioria dos cantos gregorianos. Você tem ali uma antífona, você tem um responsório, ou você tem... É muito parecido com o Salmo, por exemplo, da nossa Santa Missa. No Salmo, alguém canta, então, um versículo do Salmo e todos nós repetimos esse Salmo responsorial. Veni Emmanuel, exatamente da mesma forma. E ele tem uma linguagem universal, porque o conteúdo deriva diretamente da liturgia oficial. Ela não é uma invenção devocional, mas ela é uma expressão da própria Santa Mãe Igreja. Terminando aqui o Veni Emmanuel, ou seja, vocês vão ter aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para vocês ouvirem o Veni Emmanuel e contemplarem um pouquinho da beleza dessa belíssima arte, porque agora a gente vai para o próximo ponto, que são as antífonas do Ó. Não significa que as antífonas do Ó, que é Ó, boa mesmo, né? Não, ela tem um significado. Essas antífonas são 7 antífonas. Nossa, mas por que 7 antífonas? E elas foram compostas ali entre os séculos 7 e 8, ou seja, é muito antigo. E elas fazem parte oficial da liturgia das horas. E elas são sempre rezadas nas vésperas. Se são 7 antífonas e são rezadas nas vésperas, quais seriam os dias que nós rezamos sempre as antífonas do Ó? Entre os dias 17 e 23 de dezembro. E cada antífona inicia, ou seja, esse momento de oração se inicia com o vocativo Ó, seguido depois de um título bíblico do Messias. Ou seja, prestem atenção. Eu tenho assim, como se for ó Nicolas tão belo, ó Alice tão estudiosa, ó Mariam tão pequena. Então ele é esse vocativo que vai chamar. E essas 7 antífonas de Ó, elas vão exatamente preparar, direcionar o Natal dentro dessa liturgia das horas. Ou seja, por exemplo, um dos títulos que o Messias recebe é Ó Raiz de Jessé, Ó Radix Jesse. Por quê? Vocês que já estão lendo conosco aí a Bíblia, vocês já sabem, acabamos de ler o livro de Ruth. Conhecemos então toda a história de Ruth. De Ruth vem toda uma genealogia. Da genealogia chegamos até Jessé. E de Jessé, então, vem o rei Davi. E dessa linhagem da genealogia vem até nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que se diz ó raiz de Jessé. Pois de Jessé vem a genealogia até chegar em nosso Senhor Jesus Cristo. E são 7 títulos que temos. São João Paulo II, em uma audiência, afirmou que essas antífonas constituem um dos tesouros mais antigos da espera cristã. Veja a importância dessas antífonas. E você já conhecia as antífonas de Ó? Se não conhecia, escreve aqui nos comentários. Nunca é tarde demais para a gente aprender. Vamos aprender um pouquinho da estrutura espiritual. Então, cada antífona possui 3 elementos formais. Primeiro, invoca um título bíblico, ou seja, não é um título messiânico inventado, mas eles são sempre extraídos do Antigo Testamento, como, por exemplo, a raiz de Jessé, segundo a cristologia patrística. E nós temos aqui, então, as 7 chaves, ou seja, os 7 títulos. Ó sabedoria, ó Senhor, ó raiz, ó chave, ó oriente, ó rei, e terminamos, como falamos na última Veni Emmanuel, no ó Emmanuel. E aqui, na estrutura, ela reinterpreta
interpreta o Antigo Testamento. Vocês que fazem parte aqui do Teófilos, que já leem com a gente, vocês sabem como nós devemos ler o Antigo Testamento, sempre com os óculos do Novo Testamento. Ou seja, essa hermenêutica patrística, especialmente aqui Santo Agostinho e Santo Ambrósio, leem Cristo como a chave de toda a Escritura. Ou seja, o que significa isso? Significa que ao abrirmos as Sagradas Escrituras, desde a primeira página até a última página, se fala de nosso Senhor Jesus Cristo. E a estrutura tem um pedido, que é: vem salvar-nos. Esta é sempre, ao final dessas antífonas do Ó, começamos com um título messiânico e terminamos com vem salvar-nos, que é uma súplica conclusiva. E a liturgia das horas, de uma forma muito bonita, mesmo com tantas reformas que nós tivemos na liturgia das horas, mesmo após a reforma também, pós-Concílio Vaticano II, mantém essa fórmula até hoje. E agora vamos aqui para a base das 7 antífonas. E aqui mostrar para vocês uma lista apresentada aqui no slide que corresponde à ordem oficial dessas vésperas do dia 17 até o dia 23. Vejam que bonito aqui. Então temos ó sapiência, depois ó Adonai, que é o Senhor. Adonai seria o título. Veja que bonito, uma palavra hebraica que é transliterada para o latim, que significa Domine, ó Senhor, porque não se falava o tetragrama, que era o nome de Deus, que é Yahvé. Então, no lugar de Yahvé, se colocava Adonai, por um respeito ao nome de Deus. Ó radix Jesse, ó raiz de Jessé, ó clavis, clavis David, a chave aqui que nós temos. Ó oriens, que é o Oriente, ó rex gentium, ou seja, o rei dos gentios, e para terminar, ó Emmanuel. Veja que interessante aqui, se a gente for pegar a primeira letra, E-R-O, erro vai ser um verbo em latim que significa estarei. E C-R-A-S, cras, ero cras, estarei amanhã. Essa interpretação aqui muito bonita dessa leitura vem de uma tradição medieval como resposta do próprio Cristo a essas súplicas. E esse recurso literário é típico, muito típico dos poetas litúrgicos da Alta Idade Média. Vocês estão vendo como tem cada detalhe interessante. Isso que a gente não está falando aqui nem de 10% do que a gente poderia estar estudando. Por isso que é um intensivão, uma passagem bem rápida aqui de tudo. Agora, os exemplos visuais e musicais de tudo isso. E aqui vemos 3 expressões materiais da tradição. Primeira, são as antífonas gregorianas, que elas são preservadas em manuscritos. Nós temos até hoje, deixa eu pegar aqui o livro para vocês verem, alguns livros, não? Isso, você tem? Não, acho que não vai pegar os seus livros agora não, Nicolas. Se você quiser, você pode vir aqui, me ajudar, você vem ficar segurando. Vem cá, Nicolas. Então nós temos o primeiro, senta aqui, vem aqui do meu lado. Primeiro deles, que é o Graduale Romanum, segura aqui, Nicolas. O Graduale Romanum, ele é o texto básico, na realidade, a partitura básica. O Nicolas vai abrir aqui, ele vai segurar aqui, segura aqui, assim, Nicolas. Então, ele contém todas as antífonas da Santa Missa. Toda Santa Missa, desde o começo do Advento, de todos os anos, ano A, B e C, todas as músicas da Santa Missa nós encontramos aqui. Canto de entrada, de ofertório, de comunhão, o Kyrie, os Santos, o Agnus Dei, tudo nós temos também, exatamente, nós temos tudo ele aqui no Graduale Romano. Logo depois nós temos o Liber Hymnarius, que aqui são os hinos contidos, muitas vezes então cantados na liturgia das horas, não são hinos que são cantados na Santa Missa.
Então, por exemplo, nós temos aqui os salmos e os invitatórios dos salmos para as laudes, tempo da quaresma, invitatório, ofício de leitura, tempo de Natal, por exemplo, aqui, já, hein? Mas tem um advento primeiro. E daí tem esse último aqui, que é um muito querido meu, que eu gosto muito, que é lá da Abadia de São Bento, em Norcia, que é o Graduale. Esse Graduale aqui, ele é um Graduale ainda antes, ou seja, pré-conciliar, antes do Concílio Vaticano II. Os monges, então, de lá, eles ainda celebram a missa que nós chamamos, muitos conhecem como a missa tridentina, ou seja, a missa pré-conciliar. A missa é, obviamente, a mesma Santa Missa, não vamos entrar aqui nesse tema, mas o rito aqui que muda. Então, tinham alguns cantos que eram diferentes, porém, alguns cantos ainda são os mesmos. Então, aqui nós também temos todas essas músicas. Nicolas, muito obrigado. Pode voltar para o seu lugar, depois a gente volta aqui com você, Nicolas. E aqui nós temos então os manuscritos iluminados, diversas pinturas vocês puderam ver aqui. Por exemplo, no O Sapiência, tudo isso nós tínhamos então as letras grandes desenhadas e ornamentadas, simbolizando uma eternidade, uma plenitude. E também os ícones do Messias esperado, os grandes ícones que nós sempre tivemos que falam sobre isso. Agora, para terminar, então, vocês viram, falamos então desde o Rorate, o Veni Emmanuel e terminamos com as antífonas do O. A gente termina aqui com a igreja que clama, vem Senhor Jesus. A espiritualidade, então, dessa espera. Aí aqui a gente analisa o fundamento espiritual de tudo isso. Catecismo, número 524, vai afirmar que a igreja se une à longa preparação da primeira vinda do Salvador e renova o ardente desejo da sua segunda vinda. Ou seja, o advento possui sempre essa dupla dimensão: a memória histórica da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a expectativa escatológica da segunda vinda. E tudo isso nos traz na voz da igreja. E essa expressão, Veni Domine Jesu, que é o nosso leitmotiv, vem Senhor Jesus, segundo o Catecismo da Igreja Católica, número 671, é a súplica central dessa igreja peregrina. O reino já está presente na igreja, mas ainda não foi plenamente realizado. E a música do Advento expressa essa tensão teológica, o já e o ainda não. Ou seja, para concluir tudo isso, minha gente, a música do Advento pode ser sintetizada, então, em 3 eixos acadêmicos, se a gente for assim pensar. Primeiro, a música, ela é uma escola da espera. É uma pedagogia litúrgica como forma o fiel na vigilância. Por isso, você que é músico tem que saber como interpretar e o repertório correto para ser cantado no período do Advento, pois ela é uma escola da espera. Nada de ficar batendo palma, e também não vai se cantar Glória, Glória. Isso não canta, né, Nicolas? Então, a gente está esperando, sem falar também no canto da paz também, né? Quero te dar a paz. Nem existe música da paz, né? Isso daí é uma invenção também que é um abuso litúrgico. Depois disso, nós temos a música do Advento como um sacramento da esperança. A celebração antecipa o que aguarda realização. Ou seja, sempre manter a esperança. E para terminar, de uma forma musical muito bonita, é um prelúdio da encarnação. Toda a estrutura musical converge, então, nos leva para essa história, essa memória histórica, que é o quê? Que é o primeiro advento, a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sempre mantendo essa expectativa escatológica à espera da segunda volta. E para terminar, minha gente,
não poderia deixar de repetir essa frase. Veni Domine Iesu. Vem, Senhor Jesus. E esse Vem, Senhor Jesus, nós escutaremos e nós leremos, nós meditaremos, e quando a gente chegar lá com Teófilo 5, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente vai estar terminando a Sagrada Escritura no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. É isso aí, minha gente. Ó, terminamos aqui. Pera aí, Nicolas, você já vem. Espera um pouquinho que ainda tem umas... Pera, baixa esse papel aí, rapaz. Ainda tem alguns agradecimentos a fazer. Eu queria agradecer a todos vocês por terem participado aqui desse intensivão conosco. A gente espera que vocês tenham aprendido alguma coisinha e, por favor, não deixem de compartilhar esse vídeo também com todo mundo. Eu agradeço de forma muito especial ao nosso diretor espiritual, Padre Marcelo Servi, pelo tão grande amor que ele tem pelo Teófilos, por cada um de vocês, como ele acabou de falar aqui na apresentação dele, que nos leva todos os dias. Padre Marcelo, que Deus possa abençoar o Senhor grandemente por todo esse trabalho de evangelização que o Senhor faz com todos nós e sempre nessa busca da santidade. Então a gente agradece de coração ao Padre Marcelo e também ao nosso colaborador número 1. A gente precisa achar um nome certo, viu, Padre José Vinícius, para a função do senhor, porque é uma senhora função. Vinícius e Padre José Vinícius. Padre José Vinícius, que é sempre aqui, que sempre apresenta então o Intensivão Teófilos com a gente. Padre José Vinícius, que Deus abençoe também o senhor. Muito obrigado por toda essa formação. A gente tem certeza que muita gente aprende com tudo isso. E a gente deseja para todos vocês, então, um abençoado advento. A gente espera que tenha ajudado um pouquinho tudo isso. Não se esqueçam de se inscrever aí no YouTube. Se inscreve aí, daí clica no sininho. Toda vez que você clicar aí no sininho e ativa todas as notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, vai aparecer no computador de vocês, no tablet de vocês, no celular, mas vocês não precisam ficar lembrando. Só apareceu lá, é verdade, olha lá, tem o Vinícius de novo. Daí clica lá, assiste, compartilha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra gente, isso sempre ajuda muito. E lembrando que agora no Advento, além desse intensivão, nós começamos também com a nossa Árvore de Jessé. Pois bem, falando aqui das antífonas do Ó, vocês já sabem que esse é um dos títulos messiânicos. A raiz de Jessé. Ó raiz de Jessé. E a Árvore de Jessé é exatamente isso. É um caminho muito bonito, minha gente. Vai ter um vídeo por dia aqui no YouTube falando dos personagens, não apenas da genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que tiveram uma importância tão forte até chegarmos em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é realmente um período do Advento raiz. É um período do Advento católico. E não apenas para os adultos, mas também para as crianças. Porque todo dia a gente vai ter um teófilo. Vem cá, Nicolas, vem agora aqui, vem aqui. Todo dia a gente tem um teofilinhos nos vídeos. A gente tem primeiro o texto sério, uma coisa bonita. O Padre Marcelo sempre faz uma análise bem legal. E depois tem os teofilinhos, que são os vídeos falando do personagem. Por exemplo, o primeiro personagem que a gente vai ter vai ser Adão e Eva. Sim. Daí depois nós teremos então um videozinho de Adão e Eva. E os vídeos estão ficando, minha gente, especiais. Você também está fazendo, né, Nicolas? Sim. Qual que você fez agora? Foi de Noé? Noé. E também de Samuel. Deus chama Samuel, né, Nicolas? Como que ele chama Samuel? Samuel, Samuel. Não é? Então, esperem, minha gente, que vai estar muito bonito. Aproveitem. Perdão, ó. O que é isso daqui, Nicolas? É o advento na escola do Nicolas também, né? Será que vai ser um advento raiz, Nicolas? Sim. Sei não, hein, Nicolas? Sei não se vai ser um advento raiz. A gente vai seguir o advento aqui do Teófilos. O advento da escola, a gente participa, mas o advento a gente faz aqui em casa, a formação da educação aqui em casa, tá bom? Então, a gente agradece a todos vocês. Agora, Nicolas vai um pouquinho pro lado, fala tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Agora vai pra lá, rapaz. E último ponto para todos vocês.
Como todos vocês sabem, a gente sempre fala isso, o Teófilos é um grupo de estudos bíblicos católico que é 100% gratuito. Ou seja, tudo que vocês assistem aqui, todo o material que vocês recebem, o nosso site, que também está aqui na descrição com todo o material, tudo 100% gratuito. Nunca ninguém vai pedir nada para vocês, um centavo sequer por qualquer material nosso, por qualquer aula nossa, tá certo? Porque esse é o nosso trabalho de evangelização. Porém, como vocês sabem, nós temos muitos custos. Não estou falando nem de salário, esse trabalho que o Padre Marcelo faz, que eu faço, isso é tudo um apostolado. Esse é o nosso chamado. E, obviamente, a gente não recebe por isso. Porém, nós temos gastos. Gastos de como, por exemplo, do site para manter o site bem bonito, de algumas postagens que são especiais, ou também para a gente ter uma câmera assim boa para fazer uma apresentação aqui, um computador bom para o Padre Marcelo para conseguir não ficar travando tudo. Tudo isso são gastos que nós temos. Então, fica aqui um convite para cada um de vocês. Os que puderem e os que quiserem, tá bom? Sempre de forma anônima e muito tranquila. Ninguém vai ficar saindo aqui divulgando o que as pessoas fazem de doação. Quem se interessar, a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, vai estar aqui na descrição e eu vou colocar aqui no vídeo, ó. Taran, taran, que é o nosso e-mail aqui, tá certo? Então, quem se interessar, vai lá, faça uma doação, que sem dúvida alguma vai nos ajudar muito nesse apostolado, tá certo, minha gente? Um forte abraço para todos, fiquem com Deus, nos vemos na Árvore de Sé, nos vemos no Sursum Corda, nos vemos na reunião Teófilos e também nos vemos no próximo Intensivão Teófilo. Salve Eredina, você quer cantar o Salve Eredina, Nicolas, comigo? Então, Nicolas quer cantar o Salve Eredina comigo? Vamos lá, Nicolas, aproveita que ainda não é advento e então ainda podemos cantar a antífona Mariana Salve Regina, que depois vem outra antífona, hein, Nicolas? A gente tem que apresentar para o pessoal. Então terminamos essa nossa reunião agradecendo e cantando. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, udini efficiamur promissionibus Christi. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Minha gente, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.